Olá, tudo bem? Começando a live de quinta-feira, 11h30. Bom dia para você ligado aí no Instagram do Toque de Bola JF. Vamos colocar em dia aí as principais informações do momento envolvendo o esporte local e também o esporte nacional, com a produção e apresentação também conosco da Lara Valentim, para levar até você as informações e também, é claro, o nosso comentário, as informações que a gente pode acrescentar para você de bola. Portal Toque de Bola, Instagram Toque de Bola JF, Twitter Toque de Bola JF, página no Face, portal de notícias Toque de Bola. Lara Valentim, bom dia, Lara. Bom dia, Ivan. Bom dia, todo mundo. Ué, agora eu falei certo ou falei errado? Falou certo, falou certo. Só que você tem que dar a mesma ênfase, né? Na vez passada a gente estava falando, para quem não viu, era da Moça do Tempo, do Jornal Nacional. Eu não deixei bem claro quem que faz isso, é a Moça do Tempo, que fala bom dia, Bonner, bom dia, Renato, e bom dia para você também. Não, bom dia para você, telespectador, que está aí dando o seu tempo para nós, né? A audiência hoje é tão difícil, até entre os mais abastados. O que dirá entre os abestados, que não somos nós, é claro, nem eu, nem a Lara Valentim. Acabou a data FIFA, que maravilha, gente. Ontem teve jogos desde 7 da noite, Campeonato Brasileiro, e muitos elogios à data FIFA, viu, Lara? O torcedor do Fluminense gostou muito da data FIFA, o Arias jogou o tempo todo contra a Alemanha, não chegou para o jogo, técnico do Palmeiras, foram muitos, como diria um antigo aqui de Juiz de Fora, a reza a lenda, foi muitos elogios negativos à data FIFA, viu, Lara? Ah, ainda tem mais hoje, né? Não acabou, não. Ainda tem jogador hoje que não, provavelmente não vai entrar em campo ou vai jogar menos que deveria, porque eles atuaram aí nas seleções, das suas respectivas seleções. Acabou que não era para prejudicar o futebol, né? A data FIFA parou o campeonato por alguns dias, mas no final das contas, alguns jogadores aí realmente não conseguiram entrar em campo, porque fizeram um jogo terça-feira, um jogo segunda. E é isso, né? A gente segue. Pelo menos o campeonato voltou. Então, já é alguma coisa. Nos outros países, né, a maioria dos campeonatos lá da Europa já terminou, né? Lá todo mundo sabe que terminou a temporada lá. Por isso que quando acabou a Copa dos Campeões, principalmente Eduardo Luerça, treinador, está com a gente aqui, um abraço para ele, já esteve conosco aqui em Juiz de Fora, treinou o Manchester. Aqui no Brasil não funcionou a data FIFA, porque muitos jogadores que atuaram terça-feira não puderam jogar. A gente estava falando da Copa dos Campeões, a Tami está aqui também, saudações tricolores. O que está acontecendo com o seu tricolor, Tami? Só dá Fábio, gente, pelo amor de Deus, é Fábio, André e mais 9? Cadê? Vou falar igual esse pessoal radical. Devolvam o nosso Fluminense! Gerson Drummond está aqui, um abraço para ele. Natan Saqueto também, um abraço para ele. Só para terminar aqui o recreio, né, que a gente gosta do recreio também. Como que os caras enchem a cara, né, lá na Liga dos Campeões da Europa, é porque eles vieram, né, disputar o campeonato inglês, foram campeões, mas não podia, pelo menos publicamente, né, como é que fala, meter o pé na jaca, porque tinha a Copa dos Campeões pouco depois. Aí eles foram campeões ingleses, também foi difícil, teve uma disputa e tal, no final eles reagiram, ganharam a Copa dos Campeões, rapaz, teve um lá que bebeu 4 dias seguidos e ficou postando a bebedeira e não gostou que chamaram a atenção dele, não. Tipo assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, ninguém paga minhas contas, mas chega de recreio. Vamos falar primeiro da confusão? Então vamos. Deixa eu falar um pouquinho de esporte local. A gente divulgou ontem no Toque de Bola que a Secretaria de Esporte e Lazer reuniu ontem à tarde alguns treinadores, representantes de equipes, para definir a tabela de jogos do novo ginásio municipal. O que está programado até agora. Inauguração no dia 30, essa data está mantida. Pelo que a gente tem de informação, não vai ter jogo nesse dia 30, vai ter a cerimônia de inauguração do ginásio municipal Jornalista Antônio Marcos, ali pertinho do estádio municipal. A entrada ali, para quem não conhece aqui em Juiz de Fora, você chegando ao estádio municipal, o ginásio está ao lado, né, para quem está chegando de carro, antes de chegar ao estádio, ao estacionamento ali, ou à entrada. E depois, porque 30 é sexta, não é isso? Sexta-feira que vem. Dias 1º e 2 de julho, sábado e domingo, esses 2 dias que estão reservados para os jogos aqui
e aí tem futsal, tem vôlei, tem handebol, tem basquete. Saiu um esboço de tabela que a gente teve acesso, mas essa tabela parece que vai mexer, então a gente preferiu não divulgar, porque a informação que a gente tem é que pode ocorrer mudança nessa tabela. Então, ginásio municipal, inauguração sexta, esse horário que eu não tenho certeza, porque eu não tive acesso ainda, mas a informação é que será no final da tarde, e os jogos, então, dia 1º e 2 de julho, que é logo o final de semana depois da inauguração. Santos e Corinthians é o tema em destaque negativo, né, porque é notícia chata, mas é notícia do futebol, e a gente pediu, então, para a Lara trazer essas informações que vêm dentro de um contexto, né? A gente vinha trazendo aqui grupos de torcedores entraram em treinos recentemente, só recentemente, né? Que se a gente for buscar abrir um pouco essa pesquisa, vai ser muito grande. Foram no Vasco, depois que perdeu para o Flamengo, foram no Corinthians, foram no Santos, foram no Fluminense, abordaram o treinador do Atlético Mineiro. E aí ontem teve o jogo que é, né, como tem jogo que eles falam, alta tensão, Santos e Corinthians, os dois que tiveram torcedores em CTs, estava na cara, Lara, que quem perdesse ia dar a lenha. E para aumentar essa tensão, quem perdeu foi o time da casa. E aí a Lara vai contar um pouquinho para a gente dessa confusão de Santos e Corinthians e já os desdobramentos, né, Lara? Pois é, a gente chegou, né, a falar na live de segunda-feira exatamente essa questão dos jogos, né, que os dois clubes estão, né, vivendo momentos complicados, foram eliminados, tiveram, né, eliminações recentes aí, importantes dentro de Libertadores, dentro do Sul-Americano. A torcida do Santos que já está no pé do time há um tempo, né, veio muito questionando depois do Campeonato Paulista, o Santos foi eliminado de uma forma extremamente precoce na competição mais uma vez, e a torcida a partir dali já estava ruim, né, ficou um pouco mais difícil. Teve a eliminação recente da Sul-Americana, que o time conseguiu, não chegou nem com chance de se classificar já nas últimas rodadas. Tinha chance de classificar ainda em segundo, mas acabou perdendo aquele último jogo em casa. Então, ficou uma situação difícil. Não está bem na tabela no Campeonato Brasileiro, estacionou aí nos 13 pontos na competição, e mais uma vez o jogo foi lá na Vila Belmiro, né, à noite de quarta-feira, e aí deu melhor para o Corinthians, né? Só que deu melhor para o Corinthians, 2-0 ainda não estava no primeiro tempo, com um gol contra, que a gente fala que quando o time vem numa situação ruim, né, dá trabalho que acaba dando tudo errado. Então, no primeiro tempo, ainda com o Yuri Alberto, exatamente o gol contra, o Corinthians, desculpa, já estava vencendo o Santos, e que esse resultado permaneceu no segundo tempo do competição. A grande confusão foi o seguinte, né? A gente já vinha questionando na semana passada, a torcida do Santos fez um protesto lá no Rei Pelé, principalmente para o presidente do clube, o Rueda, para cobrar dele algumas posições, né, relacionadas ao desempenho do clube. Só que dessa vez eles protestaram dentro da Vila Belmiro durante exatamente essa derrota. O Leandro Pedro Voaden, que era o árbitro da partida, ele acabou encerrando o jogo um pouquinho antes, não tanto, mas ele acabou encerrando o jogo aos 44 do segundo tempo por ter alegado que não tinha segurança para terminar aquela partida. Então ele encerrou o jogo aí. E correlatou isso que foi relatado na súmula e pode prejudicar bem o Santos, eu já também vou explicar daqui a pouco. Durante o jogo, né, lá na Vila Belmiro, os torcedores arremessaram rojões e sinalizadores lá no gramado, nesses minutos finais, quando acho que acredito que eles perceberam que o Santos não ia mais conseguir reagir dentro da partida. E aí o jogo chegou a ser paralisado, existiu a ameaça de voltar a bola rolar, só que no final das contas o árbitro optou pela questão de segurança não continuar. E o principal protesto, de novo, né, mais uma vez, acaba sendo do Odair Helma, o técnico, porque a expectativa do presidente do Santos era que depois dessa paralisação da data FIFA, o time voltasse a render, pelo menos fizesse um bom jogo. Acabou não acontecendo mais uma vez, o Santos não conseguiu mostrar em campo um bom futebol, e também, principalmente, ao elenco do clube, né? Os jogadores, então, depois do jogo, com essa confusão toda que o jogo acabou sendo paralisado, ficaram ali no centro do gramado, depois do apito final, esperando que aqueles protestos, aquele tipo de protesto, né, que a gente
considera que é extremamente errado. Você pode protestar contra alguma coisa, mas não com nenhuma atitude que possa prejudicar ou possa ser violenta, né? Que foi o caso ali que aconteceu. Então, os jogadores acabaram permanecendo mais, esperando que aquele protesto parasse, acabou não acontecendo, a torcida continuou protestando, então eles ficaram ali aguardando para que pudessem sair de campo, acabaram saindo escoltados, né? Fizeram até inicialmente uma tentativa para que eles saíssem, não deu certo, eles acabaram jogando, soltando meio que um rojão, uma bomba, aí espessou de novo, eles voltaram, e aí depois, com o decorrer dos minutos aí, que eles conseguiram fazer um bloqueio, a polícia conseguiu fazer um bloqueio, e aí os jogadores conseguiram sair para o vestiário aí depois do jogo. É assustador, gente. A gente viu algumas imagens ontem, né? Estava comentando com a Lara, a gente discutindo quais seriam os temas principais da live. Vamos falar um pouquinho dessas confusões todas, realmente. E também a gente fica pensando, né? Como que tinha bomba, como que deixaram o torcedor entrar com tanto rojão no estádio, né? Tem a vistoria. A gente sabe que hoje, na Comebol, né? Não era o caso ontem, mas jogo da Libertadores, não deixam nem levar faixa de vez em quando. Como que na hora que o bicho pegou, tinha tanto rojão para a turma soltar lá num jogo que já era tão problemático. É a live do Toque de Bola. Manda aí o seu comentário também, a sua pergunta. A gente já está repercutindo essa confusão e contextualizando, né? Porque esses torcedores, muita gente fala, isso é torcida profissional, é gente que dá à toa, que não faz nada, né? Muita gente fala isso também. É claro que, como disse a Lara, não dá para aceitar, né? Quer dizer que o time não está bem, você vai lá e dá um tapa na cara do jogador, ou dá um chute nas costas do treinador. Se fosse assim, né? Estaria tudo resolvido, então amanhã você vai ganhar o jogo. O Corinthians ficou, a gente percebeu isso também, aliviado, porque estava na cara que quem perdesse ia sofrer esse tipo de coisa. Ficou pior porque o Santos estava em casa, no seu estádio, que é um estádio acanhado, né? O torcedor fica muito perto do campo, os camarotes ali, claro que camarote, no caso do Santos, é quase na beira do campo ali, a gente vê que, né, quando ia o Pelé, quando vão os jogadores, o Neymar quando está no Brasil, volta e meia vai para lá. Ontem tinha jogador que foi do Santos, estava na Europa, o pessoal chegou a mostrar na transmissão da TV. E a gente tem um caso que, não estamos querendo bancar aqui nenhum agorento, mas é um emblemático também, que é o Vasco, né? O Vasco começou bem o campeonato, enfrentou adversários difíceis como o Atlético Mineiro e Palmeiras, ganhou do Atlético no Mineirão, empatou com o Palmeiras no Maracanã, 2-2, chegou a abrir 2-0, empatou com o Fluminense, quando o Fluminense estava naquela fase melhor do que está hoje. Aí o torcedor do Vasco criou uma expectativa, de repente o Vasco cai de rendimento, de repente não, o time está em formação, enfim, perde para o Flamengo de 4-1, sendo que no primeiro tempo, né, Lara, já estava 4-0, né, já ficou 4-0 para o Flamengo, aí teve a invasão de torcida, aquela baixaria toda que muita gente já viu, né, o pessoal acompanha, põe vídeo na internet, enfim. E hoje o Vasco tem um jogo em São Januário contra o Goiás. Quer dizer, a gente vê o que aconteceu ontem em Santos e Corinthians, que era um clássico que é normal, né? Você perder um clássico, acontece. Agora, se o Vasco joga com o Goiás hoje e perde, a gente fica imaginando, e a gente tem, para completar, se não precisasse de mais nada, né, Lara? Tem a situação de um dirigente que era sócio do Flamengo, e aí que o caldo está entornando de vez. O que aconteceu em relação a isso? Conta para o amigo que está ouvindo e vendo a live do Toque de Bola. Lá. Pois é, né? Aconteceu o seguinte, a gente está aqui falando sobre a questão, né, dos atos de violência, dos atos de torcida aí no futebol. Os torcedores do Vasco, eles penduraram um boneco nos arredores ali de São Januário, simulando um enforcamento exatamente do CEO da SAF, o Luiz Melo. Por quê? Esse manequim ele estava vestido com a camisa do Flamengo e a placa escrito Luiz Melo. Porque ele até revelou numa entrevista recente que ele até foi ameaçado de morte aí por alguns torcedores do Vasco
Porque quando ele assumiu aí o termo de posse, quando ele assinou esse termo, que foi em agosto do ano passado, ele ainda era sócio torcedor do Flamengo, o que, segundo, é proibido, né, no caso. Então, a torcida fez esse tipo de protesto. Ele foi questionado exatamente sobre esse assunto. Ele não disse, ele disse que a diretoria jurídica da SAF iria se pronunciar sobre esse tema, ia falar, só que os executivos da própria empresa, eles alegaram que não tem nenhum tipo de ilegalidade e deram respaldo para ele permanecer no Vasco. Então, a torcida vem fazendo esse tipo de protesto exatamente pela própria decisão que aconteceu na SAF. Então, a torcida vem fazendo esse tipo de protesto. E a torcida também fez mais um. Ele cobrou exatamente a empresa, né, a 77 Partners, que é a SAF do Vasco, com escrito também, com uma faixa, né, que escrito também lá em São Januário, escrito cadê o aporte? Porque a torcida, eu não sei se muita gente já não está acompanhando ou não, não é o primeiro protesto, a torcida do Vasco também, claro que não em grandes proporções, mas a torcida do Vasco também vem protestando e vem protestando bem com relação aos desempenhos do clube aí nos últimos tempos, principalmente depois do próprio clássico como contra o Flamengo, como você disse. A torcida veio, né, veio se manifestar, fez protesto e agora, como você disse, vai enfrentar o Goiás jogando em casa, esse jogo lá em São Januário, e se não vencer, se tiver algum resultado acontecer, né, de ter algum resultado ruim, a gente vai acompanhar, mas a gente espera, né, que a torcida não cometa nenhum tipo de ato parecido com o que foi a torcida do jogo do Santos, porque acaba se tornando um episódio extremamente triste, né, dentro do futebol. A gente acompanha, a gente quer ver os bons momentos, tem clube que tá mal, tem clube que tá bem, só que esse tipo de atitude não é nem um pouco positiva aí dentro do futebol. É muito complicado mesmo, né? Daqui a questão passa a ser questão de vida ou morte, e se for assim, pela regra do campeonato hoje brasileiro, já vem de alguns anos, né, desde que se criou a competição de pontos corridos, 4 equipes vão cair, né? E a chance de um grande estar entre os 4 não é pequena. E a gente sabe, a turma fala, e a gente concorda com determinadas posições. Quando um time grande fica mais tempo, né? Por exemplo, vai andando o campeonato, o Vasco, no caso, que né, o Corinthians também estava até outro dia, o Santos. Quanto mais esse clube grande não consegue sair da zona de rebaixamento, a pressão já é natural, mesmo que não tenha invasão nem nada. Então, está muito difícil, muito tenso. A gente não sabe até que ponto as redes sociais também, de certa forma, contribuem para isso, né? Tem muita gente que leva a gozação numa boa, tem muita gente que não aceita. A questão é muito séria. A gente teve, semana passada, uma saída do treinador do Atlético, que foi considerada, pelo momento, estranha. Que o Atlético jogou, eu até acompanhei boa parte dessa partida contra o Bragantino, no Mineirão, naquele gramado espetacular de futebol de areia, né, que tem lá no Mineirão atualmente. Pressionou, o jogo foi 1-1, os gols foram no primeiro tempo, teve um gol que foi anulado pelo VAR, que seria o gol da vitória do Paulinho. O Atlético teve pelo menos umas 4 ou 5 chances de ganhar e até ganharia por 2 ou 3-1, mas enfim, não ganhou. Quando acabou o jogo, a conversa que passou depois para a imprensa foi que o técnico comentou com os jogadores que com o elenco atual não dava mais, né? Todo mundo estranhou pelo que foi o jogo, né? Não é aquele jogo, por exemplo, né, Lara, que você está em casa contra um time lá, né, você está em primeiro, joga com o último e perde em casa de 3-0, perde em casa de 4-0, aí o torcedor, né? Não foi o caso, foi um jogo bem favorável ao Atlético e que terminou empatado, como acontece milhares de vezes no mundo todo. Mas é bom a gente lembrar também nessa retrospectiva de baixarias, o que aconteceu com o Cudê em relação aos torcedores, porque parece que nesse caso, Lara, do Atlético, foi específico com o treinador, né? Não teve aquela história de passar um jogador, falar, ô mercenário, como o Flamengo até há pouco tempo estava na situação ruim, né? O cara ficou no aeroporto, cada jogador do Flamengo que passava, ele tinha uma frase para ele, ô Gabigol, você é esse e aquilo, ô Gerson, não sei o que lá.
Isso não tem nada para falar, o seu penteado está horroroso. Né? No caso do Atlético, foi voltado para o treinador. Né? Então, a gente pode chegar a uma conclusão ou a uma suposição de que essa história do Kudê não tem nada a ver com o elenco. Né? De repente, estava com medo mesmo de tomar um tapa ou coisa pior na rua. Né? Conta um pouquinho dessa história específica do técnico, agora ex-técnico do Atlético. O Kudê saiu, né, depois de, como você disse, chegou naquela oportunidade de dar uma entrevista, depois do jogo, em meio que em tom de despedida, aí ficou aquela especulação, ele sai, ele não sai, e aí acabou saindo insatisfeito, né, o Kudê, depois que saiu, alegou que a diretoria não cumpriu, os dirigentes não cumpriram aquilo que foi prometido para ele, com um elenco mais limitado, com algumas vendas de jogadores, segundo o próprio Kudê. Aí, no dia, um pouco antes, né, uns dias, a torcida do Atlético foi também protestar, foi lá no CT também fazer esse tipo de protesto. E aí o Kudê estava no carro, ele chamaram a atenção dele, né, alguns torcedores que estavam lá presentes, e aí ele saiu do carro para conversar com os membros, especificamente da Organizado, para quem não acompanha, né, a Galocura. E aí eles foram muito firmes, eles pegaram um pouco pesado assim, nas palavras com relação ao técnico do Atlético. Eles disseram que era hora dele ir embora, que ele não estava mais sendo bem-vindo. Em resumo, eles disseram o seguinte: quando você não é bem-vindo em algum lugar, você vai embora. Como se ele não fosse mais bem-vindo no Atlético, como se o trabalho dele não tivesse surtindo efeito. Então, aquele protesto, ele foi para falar numa boa, para conversar numa boa, e acabou saindo de lá escutando coisas que a gente fala assim do desempenho dos clubes, mas a gente acha que um ser humano, né? O ser humano você não precisa agredi-lo dessa forma. Você só se coloca numa posição de fazer com que ele entenda que o time não está rendendo, ou que algumas coisas possam mudar, mas da forma que foi. E aí, depois do jogo do Bragantino, o Kudê aí já fez essa entrevista em tom de despedida, conversou com o elenco, explicou a situação e acabou saindo do clube. E a live do toque de bola, daqui a pouco a gente vai passar para outro assunto, esse mais agradável em relação a resultados, que é a boa fase dos clubes mineiros na Série D do Campeonato Brasileiro. Manda aí o seu comentário, a sua opinião, a sua pergunta. Essa questão do Atlético, né, só para a gente também dar um contexto maior, foi que a torcida não aceitou, acho que é o termo, né? Não aceitou o Atlético ser eliminado para o Corinthians, quando o Atlético tinha uma vantagem. Aí a torcida do Atlético peitou o Kudê, porque o Atlético tinha uma vantagem, perdeu para o Corinthians e depois perdeu nos pênaltis. Torcedor é assim, o Atlético está muito bem, está com dinheiro e tal e tal. Embora que no dinheiro a gente sabe que quase todos os clubes brasileiros estão bastante enrolados com isso. Mas o Atlético é um mistério, ele vai contratando, está com dívida, mas agora que está querendo vender alguns jogadores e tal para tentar dar uma equilibrada. Aí o torcedor não aceita, quer dizer, como é que o torcedor não aceita? Se o jogo, né, vou falar a coisa mais banal do mundo, que todo mundo fala toda hora, se o jogo tem 3 possibilidades, empate, derrota, né, se ganha, empata ou perde, como é que o torcedor não aceita uma derrota? Então não pode ter mais jogo. Se você passa a não aceitar uma derrota, para que você vai jogar então? Você tem que ganhar tudo, você tem que ser campeão todo ano, é mais ou menos isso. Né? Aí o cara, né, no caso entre Cruzeiro e Atlético, fica torcedor, né, a rivalidade quando tem só 2 clubes é maior, aí o cara fica com a cabeça cheia, vai lá e de repente está dando tapa, está dando soco no treinador. E o Filipão, a gente percebe, né, o futebol tem algumas coisas que são meio que antigas. Está na cara, né, torcedor do Atlético comentou ontem que o time estava mais solto dentro de campo, teve mais chance de ganhar, empatou com o Fluminense. E o Filipão, o que ele fala na coletiva? Não preciso de reforço. Quer dizer, traz o elenco para ele, né? Porque se é que o Kudê mesmo reclamou que não tinha qualidade no elenco, o treinador, para ganhar o elenco, e provavelmente a diretoria já passou para o Filipão, que não deve ter muita grana para contratar, então ele fala, esse grupo é espetacular, não preciso de jogador nenhum, e aí ele traz o grupo para ele, macaco velho que é. Não quer dizer que vai dar certo, mas torcedor
né, é coisa de boleiro. Quem sabe pode, que o elenco do Atlético é bom, a gente sabe que é. Ontem o Arana voltou a jogar, né, como titular e tal. Manda aí o seu comentário, o seu pitaco, a sua opinião, a sua pergunta aqui para o Instagram, para a live do Toque de Bola. A gente está com a Lara Valentim, vamos até meio-dia com o apoio do Plask e da Santa Casa de Juiz de Fora. A dor de cotovelo do torcedor local aumenta, né? A gente já teve o Tupi, campeão brasileiro da Série D. Tupi agora é só TBT, né? Infelizmente, Tupi agora é só TBT. Para ter alguma coisa boa do futebol do Tupi, só lembrando, fez igual nessa data, o Toque de Bola publicou, o Tupi ganhou do Paysandu de 5-1. Aí a gente vai lá, de vez em quando publica, e vem alguém e fala, Tupi agora é só TBT. A Lara postou outro dia na rede do Toque sobre a seleção brasileira, e o seu Eurico, né, que a gente conhece há muito tempo, torcedor do Tupi, que mora no sul do Brasil, escreveu lá no comentário, não sei o que é mais desinteressante hoje, assistir a um jogo da seleção ou ao Tupi, o RT com o Tupi já eliminado. Realmente a seleção também é outra história, né? É outra história que cabe em outro programa. Mas vamos falar de coisas boas. Enquanto Tupi e Tupinambás marcam vexames, a gente vê equipes, clubes mineiros, entre eles alguns que já vêm construindo uma história bacana, bem na Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho desses mineiros que têm ido bem. Não estamos dizendo aqui que eles são os melhores times do mundo, que serão os campeões, né, que um deles será campeão, mas chama atenção porque no início da Série D, que é muito complicado o campeonato, com grupo para todo lado, você joga, tentam regionalizar, mas não tem jeito, porque é clube de todo canto, mas tem mineiro bem na parada até agora, não é isso, Clara? Pois é, são 64 clubes, né? A Série D é clube pra caramba para disputar essa competição. Os grupos são divididos, né? São 8 grupos, com 8 clubes cada um. Então, a gente vai falar de 3, né, clubes mineiros que nesse momento eles estão bem aí dentro da Série D. A gente vai chegar na 10ª rodada de 14 nessa primeira fase da competição. Então, falta pouco aí para os clubes tentarem essa classificação dentro de cada grupo. Então, começando pelo Atlético, a gente acompanhou o Atlético, né, no Campeonato Mineiro, chegou lá na semifinal contra o Atlético Mineiro, mas pelos critérios de classificação do Campeonato Mineiro, acabou não conseguindo avançar, venceu o primeiro jogo por 1-0, acabou perdendo o segundo jogo por 1-0, só que naquele critério de desempate da competição, acabou sendo eliminado pelo time do Atlético. Então, agora no grupo 6 aí da Série D da competição, o Atlético está na 2ª colocação com 19 pontos em 9 jogos. Então, são 6 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas na competição. São 3 pontinhos a menos aí que o líder, que é a Portuguesa do Rio. E aí, o clube vem, então, numa situação confortável. Faltam, como eu disse, 4 rodadas para essa primeira fase. E dentro de cada grupo avançam 4 times. Então, a chance de se classificar, ela aumenta um pouco com relação a isso. Do clube, do grupo, né? O segundo colocado, o Atlético, com 19 pontos. Tem somente em 5º lugar o Vitória, que vem com 10. Então, precisa pontuar, mas tem grande chance de conseguir avançar aí para a próxima fase da competição. O Atlético que começou o ano, né, lá no início do ano, conquistando a Recopa Mineira, venceu o Democrata de Governador Valadares, que a gente também vai falar sobre ele, e conseguiu vencer mais uma vez, ser bicampeão do Campeonato Mineiro do interior. E aí, como eu disse, se classificou para a semifinal do Campeonato Mineiro, então fez um bom início de ano o Atlético e vem conseguindo manter bons resultados. Acabou sendo eliminado, né, na Copa do Brasil pelo Brasiliense, mas mesmo assim está conseguindo fazer um bom ano aí de 2023 o Atlético. Quem também está nesse grupo, no grupo 6, só que uma posição abaixo, na 3ª colocação, também na zona de classificação, como eu disse, o Democrata de Governador Valadares, com 15 pontos somados, aí são 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas nessa competição. O Democrata de Governador Valadares, que acabou não conseguindo avançar
para a fase decisiva do Campeonato Mineiro, ficou em terceiro lugar lá no Grupo C com 10 pontos, mas somente apenas 2 pontinhos aí do líder, que foi o Cruzeiro, que conseguiu avançar, e aí disputou o troféu em Confidência, só que acabou parando aí na semifinal, teve 2 resultados contra, perdeu os 2 jogos por 2-0 para o Vila Nova, acabou não conseguindo avançar, mas agora vem também mais um time mineiro que vem bem aí dentro da Série D. E fechando aí os times que estão fazendo essa participação no grupo 7, a Patrocinense, que disputou, uma curiosidade, né? Disputou a repescagem do Campeonato Mineiro, quase foi rebaixada. Vem como líder aí do grupo 7, são 17 pontos, são desses 9 jogos até agora, 4 vitórias, 5 empates, e uma grande curiosidade, ela ainda não perdeu na competição, então ela vem fazendo, por enquanto ela está invicta aí dentro dessa competição, e tem 2 pontos a mais aí que o segundo colocado, o Craque, com 15 pontos. Então, vem bem esses clubes mineiros dentro da Série B. Como eu disse, são 64 clubes aí divididos em 8 e se classificam para a próxima fase os 4 primeiros de cada grupo. Então, não diria que bem encaminhada, mas com resultados positivos, se conseguirem manter esses bons resultados, vão tranquilamente se classificar aí para a segunda fase dessa competição. É um vestibular, né, gente? É um vestibular, e a gente vê essas informações da Série D, começa a lembrar, daqui a pouco também, Democrata de Valadares e Tupi, a gente estava lá, né, começando lá na rádio, que jogão que foi lá em Governador Valadares, Tupi com Luizão e Companhia Limitada, ganhou de 1-0, Adil, acho que foi gol do Adil, que timaço que tinha o Tupi, ô, saudade. O Eduardo mandou um abraço para a gente não atualizou aqui os abraços, gente, tem muita gente para mandar abraço aqui, estou parando no tempo e no espaço, o João Lucas mandou abraço, vou mandar uma mãozinha para ele, o Eduardo Luersen está lembrando que o Rafinha Borges, ex-jogador do Tupi, agora é auxiliar técnico dele no Nacional de Uberaba, boa sorte para vocês aí, o João Lucas dando bom dia, o Marcos Alfredo, grande Marcos, jornalista, o Wendel Laier, grande Wendel, barulhento do ginásio da Federal, abraço para ele. O Carlos Augusto está aqui, o Bernardo Costa, estou mandando alô e mandando mãozinha. Beto Vidal, um abraço para o Beto Vidal, que adorou ontem a participação do Keno no Fluminense. O Machado da Silva também, o Cal Lopes, o Laurentino, Anísio Pitico, rei de Porciúncula, Ana Moraes, Tiago Amaral, repórter que movimenta as massas, seja na hora da refeição ou não, o Igor Cardoso, Josamávila, não sei se estou falando certo, Jonas Fernandes, Tiago Silva de Castro, João Lucas mandando um abraço para a turma, então. Vamos fechar essa live, tem muita costura aqui no portal e nas redes sociais do Toque de Bola, a gente se compromete a estar sempre atualizando para você. O site tem enfrentado alguns problemas no acesso, questão de hospedagem, essas coisas chatinhas de site, mas a gente está sempre atento para buscar solucionar sempre que aparece. Tá bom, Lara? Beleza. Vamos almoçar, né? Vamos almoçar então, né? Já que ninguém convidou e tal, a gente vai almoçar daqui a pouco. Confirmando só, você deve ter acompanhado, mas o Cruzeiro perdeu ontem para o Fortaleza 1-0, o São Paulo ganhou do Atlético Paranaense 2-1, o Santos perdeu para o Corinthians na Vila 2-0, jogo que deu a confusão toda. Fluminense e Atlético jogaram em Volta Redonda, o Maracanã está passando pela milionésima, bimilionésima, trimilionésima, quadrimilionésima reforma, vai ficar pronto para a Copa de 2076. O jogo de sábado vai ser no Maracanã, o jogo foi 1-1, o Atlético jogou melhor, Fábio foi melhor em campo e chamou a atenção o André do Fluminense, que mesmo jogando 15, 20 minutos pela seleção na véspera, jogou o tempo todo ontem, até deu tempo de arrumar uma confusão no finalzinho com o Arana. E o Palmeiras perdeu para o Bahia lá na Fonte Nova por 1-0, e o treinador do Palmeiras disse isso do jogo, está muito satisfeito com a data FIFA, gostou muito da data FIFA, que é que ela permaneça por muito tempo, né, no futebol brasileiro. O João Lucas está dizendo que vai estar no Fluminense segunda-feira para uma avaliação, segunda fase. Boa sorte para você, João, desse grande vestibular que é o nosso futebol brasileiro.
ótimo final de semana para você.